Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como é simples você realizar um cadastro inserindo os dados em um banco de dados de uma maneira simples mesmo e sem conhecimento nenhum de programação. A única coisa que você precisa é conhecer os recursos necessários para que isso aconteça. Tá? Então, para que a gente possa começar, eu tenho aqui no computador esse carinha aqui, ó, o Vamp Server. Ele é uma aplicação que automaticamente ele integra o Apache, o PHP e o banco de dados MySQL. Então, o que você vai precisar fazer? Primeiro de tudo, baixa ele e instala na sua máquina. Depois, com ele já instalado, você vai acessar através do comandinho localhost, que é a sua máquina local. Tá? Então tá aqui, ó, o Vamp Server já funcionando, as versões, tá? Quando você vai trabalhar com a parte de banco de dados, a gente normalmente vai usar esse carinha aqui, ó, o phpMyAdmin, e todos os teus projetos vão ficar listados aqui, tá? Então a primeira coisa que você faz para realizar um cadastro é criar o teu banco de dados. Então a gente vai fazer isso de uma maneira visual, através do nosso phpMyAdmin. Tá? Então ele te permite realizar, criar o banco, criar tabelas, enfim, tudo de uma maneira visual, sem você precisar ficar digitando aqueles códigos. Então o que a gente vai precisar? Eu vou clicar aqui em banco de dados e vou criar um banco de dados chamado cadastro. E vou pedir para criar. Com esse banco de dados criado, tá aqui, olha, eu vou pedir para criar nele uma tabela. Tá? Eu vou fazer uma tabelinha simples apenas para que você entenda o processo. Então eu vou criar uma tabelinha chamada usuários. E vou colocar nessa tabela apenas 3 campos. Tá? É mais para que você entenda o conceito do que a gente ficar enchendo linguiça. Então o nosso primeiro itemzinho é o famoso ID. Qual é a composição desse ID? Eu determino que ele seja a minha chave primária e ele entre como autonumeração. A chave primária ela impede cadastros repetidos. E a autonumeração, ele simplesmente vai colocar os numerozinhos por conta dele. 1, 2, 3, enfim, e por aí vai. Tá? E o tipo de dado que ele vai receber é o tipo inteiro. Aqui a gente ainda vai colocar o nome. O nome, aqui a gente vai escolher o tipo de dado varchar de 50. Ok? Por que não char? Porque se eu deixar um campo char de 50 na minha memória e eu não utilizar os 50 espaços na memória, eles vão ficar lá sobrando. Então o varchar ele me permite. Se eu usei 8, ele vai deixar 8 e vai eliminar os 50. O restante, na verdade. Tá? Então aqui eu também vou colocar a idade e eu vou deixar ela do tipo inteiro. Beleza? Então, sendo isso, eu vou pedir para salvar. Beleza, tá aqui, ó, o banco de dados cadastro com a minha tabelinha usuários. Agora, o que eu vou fazer? No meu Dreamweaver, ok, eu preciso configurar um site com a tecnologia de servidor. Beleza? Então, como que você vai funcionar? Eu vou pegar inclusive do zero aqui para você ter uma ideia. Tá? Eu deixei o Dreamweaver no modo clássico. Ok? Para que se você tiver outros Dreamweavers aí, versões anteriores, vai funcionar igualzinho. Então, para que você possa criar um novo site com tecnologia do servidor, a gente vai em site e pede para criar um novo site. O nome dele vai se chamar cadastro. E eu vou determinar em que pasta do meu servidor, olha só, isso aqui que é interessante, em que pasta do meu servidor as coisas vão acontecer. Então eu vou lá e vou dizer que as coisas vão acontecer dentro do C2 dentro do Vamp e dentro do www. Quando você instala o Vamp, ele cria automaticamente essa pastinha para você. E é aqui dentro que funciona todos os projetos que você vai fazer. Eu vou criar uma pastinha aqui chamada... Meu Deus, eu nunca consigo escrever cadastro. Pronto. Então, olha só. Tudo vai funcionar dentro da minha pastinha cadastro. Beleza? O que eu preciso agora? Fazer o Dreamweaver conversar com a minha aplicação. Ou seja, dizer para ele que eu vou usar recursos do servidor.
Então, para isso, ó, você clica em Server, clica no sinalzinho de mais. Ele vai funcionar localmente, tá? Localhost. Ele vai funcionar na minha máquina e ele pergunta: qual é a pasta onde as coisas vão funcionar? Olha, tudo que você for procurar, você vai procurar dentro de cadastro. Aí ele permite, na minha máquina local, né, qual é o protocolo, ou seja, qual é o endereço que vai ser mostrado ali. No caso, é localhost barra, lembra da pastinha? Pois é, cadastro. Vamos pôr uma barrinha aqui no final, apesar de não precisar. Pronto, com isso estamos quase lá. O próximo passo, você vai ter que vir aqui na parte avançada e vai dizer que o teu processo depende de recursos de PHP e MySQL. Pronto. E todos os recursos podem ser testados a qualquer momento. A partir desse momento, olha só, ele já vai e direciona a tua pastinha aqui, tá? Então a gente vai criar um itemzinho aqui. Olha só que interessante, ele já coloca a extensão PHP, tá? Eu vou criar uma pagininha index e vou criar uma outra pagininha chamada cadastro. É aqui nessa pagininha cadastro que tudo vai acontecer. A gente vai usar o index apenas para que ele mostre o que está acontecendo lá no banco, o que foi feito. Então aqui no banco de dados, na página index, eu vou colocar aqui lista de usuários cadastrados. Pronto. Aí só para a gente deixar isso um pouquinho bonitinho, vamos pôr ele maior e vamos pôr aqui uma linha embaixo. Pronto, eu vou salvar aqui com Ctrl S, tá? Vou colocar um linkzinho para o meu cadastro, beleza? Vou colocar outra linha aqui para dividir, tá? Ah, uma coisa importante, quando você estiver trabalhando nos teus arquivos localmente, você está testando tudo no teu computador, correto? Correto. Então, por gentileza, coloque título nas páginas, senão quando for muitas páginas você não vai saber nem onde você está mais. Então aqui, listagem de usuários. Pronto, lindo. Aqui dentro agora eu vou fazer só um linkzinho, gente, para a nossa página de cadastro, que é o cadastro.php. Muito bem, prontinho. Vamos ver se está funcionando? Vamos lá. Então vou acessar aqui localhost barra cadastro. Olha lá que fofo. Eu vou pedir então para abrir aqui a nossa página de cadastro. Eu vou abrir ela aqui numa outra página, tá? Ou, perdão, numa outra aba, né? Então tá aqui, olha. O título a gente já começa por aí. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha página de cadastro. Vou colocar novo registro. Beleza. E aqui, meu Deus, cadastrar novo usuário. Vou fazer o mesmo processo lá, né? Vou deixar bonitinho aqui, lembrando aos senhores que eu não sou o designer, então fica sobre a sua responsabilidade deixar o treco bonitinho aí com o CSS, tá bom? Então vamos lá, fiz a parte de cadastro. Aqui, gente, é onde tudo vai acontecer, tá? Quando você escolhe aquela opçãozinha, a opçãozinha lá de tecnologia do servidor e tal, o Dreamweaver ele vem munido de algumas ferramentas. Por exemplo, quando eu defini que eu queria PHP, ele me dá alguns recursos de PHP. Tá? Então aí para os programadores isso aqui é uma mão na roda. E para você que não é programador, mas precisa entender como as coisas funcionam, tá? Ele disponibiliza esse recurso aqui, ó, de date. Nele é onde você pode inserir, olha só que legal, inserir algo no banco de dados, tá? Alterar e até mesmo aqui, olha, no excluir. Então toda a informação que você guarda, você pode alterar e também pode excluir. Eu vou te mostrar a mais simples, tá? Que é aí a partezinha de inserção. Para que possa fazer essa inserção, a primeira coisa a se fazer é fazer a conexão com o banco de dados. É dizer para o banco de dados que você existe e que você vai usar ele, tá? Então a gente tem aqui, ó, do lado direito o recurso database. Eu vou pedir para fazer uma nova conexão MySQL, tá? Primeira coisa aqui, vamos dar uma conexão, um nome para minha conexão, vou chamar de Connex.
Ele pergunta, aonde está o seu servidor? O meu servidor é localmente, então ele está localhost. O meu usuário é o root, tá? E sem senha. Lembrando que quando você instala o Vamp Server, automaticamente ele deixa o usuário de MySQL, o usuário máximo, que é o root, sem senha, tá? Então depois, se você for dar uma olhadinha lá, acho que no próprio Vamp ele ensina como trocar essa senha, mas daí é um assunto para um outro café aí. Então nesse momento eu preenchi o nome da minha conexão, onde ela vai funcionar, qual é o usuário do meu banco de dados, ou seja, quem é o usuário que me dá permissão de mexer em qualquer coisa, e eu vou dizer qual é o banco de dados eu vou usar, tá? Se você não lembrar o nome do banco de dados, né, você simplesmente manda selecionar e ele vai te mostrar que você tem um item chamado cadastro, que é o que nós vamos usar, beleza? Para confirmar e não tirar dúvida e tirar a dúvida se está funcionando ou não, a gente vai pedir para testar. Tá, aqui ele está dizendo que a sua senha está em branco, beleza? É isso mesmo, é do banco. E o segundo teste, olha, a conexão foi realizada com sucesso. Olha que fofo. Então vamos dar um OK, tá? Só para desencargo de consciência, olha só que interessante isso aqui. Olha só, automaticamente eu abri a conexão, ele veio me mostrando as tabelinhas. Tá aqui a nossa tabela lá, ó, criada. Usuário, nós colocamos um cara ID com chave primária. Olha a chavinha aqui. A idade é um inteiro. O nome é um varchar de 50. Lembra disso? Beleza, tá tudo funcionando. Tá? Olha agora a parte mágica. Como fazer esta página gravar os dados lá dentro. Eu vou usar aqui, gente, olha só, o recurso de inserção. Beleza? Olha só que legal. Ele já busca para mim a minha conexão e a minha tabela. Ah, isso aqui é a parte mais importante, tá? É uma das, na verdade. Ele pergunta, após você inserir os dados, para onde você quer que eu vá, criatura? Então, depois que eu inserir os dados no banco, eu quero que você me direcione para a página de index, que é ela que vai me mostrar. Beleza? Me mostrar o quê? Os dados, os itens da tabela usuários, que é todo mundo aqui, ó. Beleza? Como eu vou fazer uma listagem completa, tá? Eu vou precisar de todos esses dados. Mas para inserir no banco de dados, o item ID, lembra que ele vai montar sozinho? 1, 2, 3, ele vai numerar? Então você não precisa deixar o usuário meter a mão aqui. Você vem e pede para remover. Veja, ele vai ficar como um campo oculto. Ele vai existir, porém o usuário não vai mexer. Então vamos lá, vamos dar um OK. Prontinho, gente, olha só que legal. Tá aqui, ó. Ele gera automaticamente essa tabelinha, tá? O campo ID, ele vai ficar aqui, ó, como um campo oculto, beleza? Ele coloca como hide field, olha que legal. E para o teu usuário final, por favor, sempre troca o nome, senão o cara não sabe o que ele vai fazer. Beleza? Então ele vai saber que quando ele clicar nesse botão, ele está inserindo um novo registro. Tá? Gente, eu não vou entrar aqui com validação de campo, nada. Tá? O objetivo é só mostrar para você como funciona e como é simples. Beleza? Praticamente está pronto, gente. Então olha só. Como que eu vou testar? Lembra aqui da nossa pagininha de cadastro? Olha, eu vou atualizar ela. Cadastrar novo usuário, novo registro. Vamos lá então. Janes, idade 29. Inserir novo registro. Veja, a hora que eu clicar aqui, ele tem que me mandar para a listagem de usuários. Listagem de usuários, beleza? Está funcionando. Poxa, mas por que ele não mostrou aqui ainda? Nessa página, eu vou pedir agora uma consulta, ou seja, filho, vá no banco de dados e pegue alguma coisa para mim, tá? Isso quer dizer a consulta. Então vamos lá, essa parte fechou. Inclusive eu vou fechar o cadastro, tá? Então olha só, nessa parte a gente vai começar fazendo assim. Vamos inserir aqui uma tabela com, é isso aí mesmo, ó, 2 linhas, 3 colunas, 400 pixels, tá bom. Beleza? Então aqui eu vou mostrar lá no meu banco de dados o ID, o nome e a idade. Beleza, gente? Então, ó, eu vou pôr uma corzinha aqui, mas é só para ficar um negócio meio diferente. Então,
Aí, eu deixo essa responsabilidade para os designers. Pronto? Então, a partir desse momento, agora eu vou fazer a minha consulta no banco de dados. Tá? Então, aqui em banco de dados, aqui, olha, eu vou na segunda aba e vou pedir para fazer uma query. Uma query é uma consulta. Tá? Vou dar um nome para ele. O nome dela vai ser listar. Automaticamente ele pega os dados da minha conexão e a minha tabela. Beleza? E aqui que eu tinha comentado com vocês, olha. Ele está perguntando, você quer mostrar todos os itens que estão nessa tabela ou você quer selecionar algum específico? Não, eu quero mostrar todo mundo. O único itemzinho que a gente vai alterar é esse cara aqui, ó, a maneira de mostrar. Eu vou organizar ele por ID e vou colocar ele de forma decrescente, que quer dizer o quê? O último usuário, o último cadastro vai ser o primeiro a ser mostrado aqui. Beleza? Então, olha só, eu vou dar um OK aqui. Automaticamente a minha consulta está pronta. E olha só que dificuldade, gente. Agora eu vou arrastar os meus itenzinhos para onde eu quero. Beleza? Agora, vamos ver se está funcionando? Vamos ver se está funcionando. Lista de usuários, vou atualizar. Opa, bacana, só tem o Janes. Beleza? Para que você se certifique, vou te mostrar um itemzinho aqui, ó. Quando a gente inseriu, você vem aqui e clica no nome usuários. Beleza? Ele vai te mostrar que existe um registro que é justamente o Janes. Beleza? Ó, Janes, idade 29. Se você clicar no desenho da tabelinha, ele vai te mostrar a estrutura, que é aqui, ó, o ID e tal, tal. Beleza? Então, para que você visualize se o dado está na tabela, é no nome. Beleza, gente? Então, vamos lá. Cadastro aqui também, apesar de ter dois, né? Não tem problema. Então, olha só. Agora, para que ele mostre todos os usuários, eu vou precisar fazer um looping, né, nessa tabelinha. Ou seja, mostre para mim, vai lá na minha tabela de usuários, e enquanto não chegar no fim, você fica fazendo o looping aqui. Beleza? Como que funciona essa parte? Eu vou simplesmente selecionar a linha da tabela. Beleza? Selecionei a linha inteira. Lembra que eu comentei que um dos coraçõezinhos do Dreamweaver em relação a essa parte de tecnologia de servidor é o date? Aqui dentro, olha só, tem um repeat region, que é justamente fazer o quê? O laço para a gente, sem você precisar programar, sem fazer nada. E eu vou pedir para ele listar tudo que tiver na tabela, não só 10, beleza? Automaticamente ele gera para a gente aqui, ó, o repeat, beleza? Eu vou salvar, tá sem salvar, está salvo. E agora, continua só o Janes. Por quê? Porque o Janes, só ele existe na tabela. Se eu criar um novo registro, vamos colocar aqui, Amanda, idade 30. Beleza. Olha só, lembra, o último cadastrado é o primeiro da minha lista. Legal, gente? Então tá aqui, ó. E esse processo pode ser feito agora N vezes. Vamos cadastrar outro. O João, idade 50. Inserir. Beleza, gente? Ó, o João tá aqui. Tá? E tudo funciona aqui para você, através dessas pagininhas. Beleza, gente? Então, a princípio é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? É uma maneira de você fazer cadastro sem precisar ficar digitando milhões e milhões de códigos. Tranquilo? Como eu comentei, vou reforçar isso. Não vamos entrar na parte de validação. Se ele digitar número aqui, 1, 2, 3, vai passar. Se a idade dele, né? A idade talvez não, porque está como inteiro, mas aqui principalmente. Se ele colocar 1, 2, 3, 5 e Joãozinho, vai funcionar. Beleza? Mas a princípio era só para te mostrar de uma maneira categórica aí como que as coisas funcionam. Tá? E sem você precisar programar, que é o principal do esquema. Legal? Então espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa, deixa um comentário pra gente. Um abraço, até mais.